paz do Senhor a todos. Irmãos, meu nome é Gislene Soares Catarina. Eu sou da Faculdade Assembleana do Brasil, FACEB, e eu estou fazendo meu estágio aqui com vocês, prática de pregação. Então hoje é mais um dia. E eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, sobre uma palavra que ela é muito pequena, mas para a nossa vida hoje, ela está fazendo um estrago tão grande nas famílias, nas vidas das pessoas, no coração. Se a gente for analisar no percurso do nosso país, ao redor do mundo, nós vimos que tem marcado muito a violência, não só hoje, mas de muito tempo para cá. Todos nós ouvimos notícia ruim, notícia de homicídio, briga, guerra, destruição. E a gente tem analisado muito em relação a o que essa palavrinha tão pequenininha, o que o estrago dela tem feito na vida das pessoas e permitido acontecer que o pecado tem entrado dentro das igrejas também. Por quê? Porque ela traz ódio, ela traz ira, ela traz rancor. E essa palavra, no sentido de que não é uma palavra, não é um sentimento que Deus queria para a gente, mas porém ela está acontecendo devido desde lá do começo, quando o pecado entrou no mundo. Jesus nos ensina que o ódio, o rancor, a falta de perdão também viola os princípios, sentimento, às vezes, que nos leva as pessoas a praticar o homicídio. No texto que nós vamos ler hoje, continue de pé, vamos ler, abrir as vossas Bíblias, está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, onde dos 10 mandamentos, ele é o sexto, fala assim: não matarás. Olha para vocês verem, que palavra pequena. Ele é o sexto mandamento que foi dado por Deus no Monte Sinai, estabelecido como um princípio fundamental, que a vida pertence a Ele e deve ser protegida. A Bíblia valoriza a vida humana. Deus fala muito sobre isso, pois Ele mesmo criou o homem à sua imagem e semelhança, e onde está escrito em Gênesis 1, versículo 27. No Novo Testamento também Jesus nos ensina que vai além da proibição de homicídio. Ele afirma que quem se ira contra o seu irmão comete assassinato no coração. No sentido também que a gente, como a gente vai trazer para hoje o nosso princípio de hoje, tem irmão que fala assim: se eu não fosse crente, na raiva que eu estava hoje, eu matava esse clã. Matou. Porque ele deixou a ira ir para o coração, ele deixou aquele sentimento ir para o coração dele. E Jesus fala isso em Mateus 5, 21 a 22. A raiz do homicídio não está apenas nas mãos, mas no coração do homem. Porque antes de cometer o ato de matar, ele planejou, ele arquitetou, ele guardou esse mal no coração dele. Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, não está só lá fora. A gente vê isso entre os crentes também, infelizmente. E como a gente traria um tema para essa passagem de hoje? Proteção à vida? Os 5 últimos mandamentos, Deus tem como base a moralidade e o convívio entre pessoas em si. Tanto é que os 10 mandamentos é assim: os 4 primeiros é da criatura para o Criador, e os 6 últimos é de criatura para criatura. E os 5 últimos é o tratar entre nós outros, entre a criatura com a criatura, o respeito. É tratar um ao outro com como é que eu falo? Não quero falar essa palavra
falando muito como empatia. Não, amor. Na verdade, Deus deixou foi amor. Se não for tratar com amor, então está tratando com respeito a pessoa. A palavra certa aqui é o amor. E Deus proíbe e tira. Deus proíbe tirar a vida um dos outros, injustamente. Mas, pois, tem o caso da pessoa que tem a legítima defesa. O homicídio é um ataque contra a imagem de Deus no ser humano. Por quê? Pois a forma do Criador, a imagem da sua semelhança. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E quando a gente vai contra o nosso irmão, nós estamos indo contra o Criador. Esse mandamento reforça o valor à vida. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Deus não deu esse direito. E vamos de novo falar: não matarás. Foi uma lei, foi um princípio que ele deixou, escrito por ele. Aí a gente vai ver as noticiários hoje em dia, aí tudo que vai ler fala, já estamos vivendo o Apocalipse. Irmãos, se a gente for entrar o Apocalipse está lá realmente, está escrito. Então o resto da Bíblia todinha, de Gênesis até chegar a Apocalipse, então a palavra de Deus já está mais valendo para os nossos dias de hoje? Nós vamos viver só o Apocalipse mesmo? Se Deus estabeleceu uma lei, uma regra, um princípio, Jesus nos ensina que a ira e o ódio são tão graves quanto o homicídio. Mateus 5, 21 e 22. O coração cheio de rancor pode levar ao pecado. Olha o tanto que isso é forte. E se a gente ficar dia e noite alimentando este ódio, esse rancor, irmão, é tão difícil libertar. Tem que ter uma busca tão assim, grande mesmo, vontade. Porque aquilo que você alimenta, desde quando você levanta até a hora que você vai deitar, é o que vai ficar no seu coração. Deus nos chama para amar e perdoar, em vez de odiar e buscar a vingança. Por quê? Quando a gente passamos a amar ao próximo, a gente passamos a dedicar as coisas de Deus, a gente se vai afastando das coisas que nos ira, que nos entristece o coração de Deus. Deus não queria um mundo assim, cheio de ódio. Deus não queria um mundo desse jeito, um matando aos outros com essa vingança. Ele não criou a gente para isso. Se fosse assim, ele não tinha feito jamais os 10 mandamentos, para que a gente pudesse mudar. Naquele tempo, quando Deus escreveu os 10 mandamentos lá do Monte Sinai para Moisés, para estabelecer aquele povo o sentido de que sair daquela prática que já não agradava a Deus, que mudasse, e que eles vissem a importância que ia haver um Salvador. Tanto é que Jesus veio, e para a gente hoje a importância que ele vai voltar. Então não foi feito somente para aquele povo daquele tempo, somos para nós também. Temos que praticar. O homicídio é um ato físico e sabemos que é um grande pecado contra Deus, contra o homem. As pessoas que matam o outro claramente deixou de cumprir o primeiro mandamento. Por que deixou de cumprir o primeiro mandamento? Porque se ele não ama o seu próximo, ele não ama a Deus. Então ele já deixou de cumprir o primeiro, que tem que amar a Deus. Então assim, se ele não ama o seu próximo, que é imagem e semelhança de Deus, ele não vai amar a Deus, que ele nem vê. O seu próximo ele vê, é contato. O assassinato, pois, do coração do homem, um coração cheio de ódio, não tem espaço para Deus. Deus é amor e luz. Não mistura com as trevas. Então, Deus, ele é amor. E a luz não se mistura com as trevas. Então, não adianta a gente falar
Deus, estamos na casa de Deus, para a gente de vontade. A gente, irmãos, a gente não acorda pela manhã já com vontade de matar, não. A gente quer crescer na vida, a gente quer amar, a gente quer que as pessoas também nos amem. Mas o mundo virou uma violência tão esquisita, a guerra continua em outros países, todos os países têm guerra. A violência no Brasil tem ficado cada vez pior. Aí fala que matou por amor. O amor era tanto que preferia ver a pessoa morta. Que amor é esse? Que amor é esse? E não é só isso também, a prática de matar o inocente, que é o aborto. Olha tanto que isso é forte. Uma mulher que aborta a fim de não querer o feto, ele está matando aquela vida, ele é um inocente. São pessoas que matam os idosos para sacar o dinheiro deles. São esposos que matam suas esposas. E agora virou modinha agora, que para mim já está virando modinha, é matar a esposa e o filho e pôr a culpa nela. Ela é culpada, porque ela deixou a relação, ela que deixou o casamento. Então, e como que a gente podemos aplicar esse mandamento na nossa vida hoje? Devemos examinar o nosso coração, todos os dias, examinar o nosso coração. Devemos praticar o amor mesmo. O amor genuíno. Genuíno. Aquele amor estabelecido por Deus. Será que existe algum rancor ou ódio dentro de nós? Isso é uma forma de já examinar. Orar, falar com Deus, Senhor, onde que tiver uma angústia, onde tiver uma tristeza, um ódio contra meu irmão. Irmão, se você tem a oportunidade hoje, de pedir perdão, peça. É triste. A gente viver no mundo que a gente estamos hoje, essa dificuldade de expressar o amor, de expressar o perdão, aí fica lá com aquele rancor, guardando aquela mágoa, guardando aquela tristeza. Devemos também ofender os princípios de Deus contra a violência, injustiça. Acima de qualquer circunstância, praticar o perdão. É o que eu acabei de falar. Temos que perdoar. Temos que praticar o perdão. E eu vou falar uma coisa para vocês, dar um breve testemunho. Vocês vão até achar engraçado, porque assim, meio forte. Tem 2 anos que a minha irmã foi brutalmente assassinada. Todo mundo que me conhece sabe muito bem da história. E no começo, se eu falar para vocês que foi fácil, não foi fácil não. Dá aquela ira no coração da gente mais esquisita que a gente não sabe controlar. Mas para mim tá aqui hoje, eu falo para vocês, eu não tenho mágoa de quem matou minha irmã. Eu perdoei. Porque jamais eu poderia subir aqui. Em primeiro lugar, porque aqui em cima é o altar do Pai, e em segundo lugar, irmãos, dá aquela sensação de depressão tão grande, você falar do perdão, você falar do amor, e seu coração ter rancor com alguém. Empatia com alguém, tristeza com alguém, falta de amor. Então, assim, é muito difícil isso. Não é fácil, não. Vocês não têm noção quanto eu orei, quanto eu pedi para Deus e chorei na presença dele. Para tirar aquilo de mim. Quando eu trabalhei mesmo o perdão dentro de mim, aí eu vim ver, perceber o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. E o quanto, porque Ele nos amou primeiro. A gente nunca deve esquecer isso. Ele nos amou primeiro. Então, quem tem que castigar, quem fez isso com a minha irmã, quem tem que castigar as pessoas é só Ele. Só Ele. E se a gente for ver exemplos mesmo, Paulo era perseguidor de cristão. Ele era perseguidor de cristão, mas foi transformado pela graça de Deus. Está escrito em 1 Timóteo 1, 13 a 16. Ele era perseguidor, mas houve o arrependimento.
Então, assim, a partir do momento que há o arrependimento, Deus nos transforma. Deus faz a mudança dentro de nós. Mas a gente tem que estar o quê? Com o coração quebrantado. Não está com o coração entristecido, cheio de mágoa, cheio de ódio, levando a tristeza, praticando. Então, assim, a gente tem que amar. Se a gente soubesse a importância desses 10 mandamentos para as nossas vidas, e lá no começo, eu já falei que dos 10 mandamentos eu errei todos. Eu só não matei, mas o resto eu pratiquei todos. Mas hoje eu vejo a diferença dele na minha vida. Hoje eu vejo. Porque quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu abro meu coração para que Ele possa trabalhar dentro de mim, eu venho fazendo a diferença. Na minha vida, na vida da minha família, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então há uma diferença. E é isso que Deus quer. É que quando a gente for falar do evangelho dele, for falar do amor dele, que as pessoas possam ver primeiro a mudança em nós, a diferença em nós. Não adianta eu ficar aqui pregando e lá fora o teu comportamento ao contrário de tudo aquilo que eu falo. Não ajudar o próximo, ficar maltratando o próximo. E outra coisa também, que é muito importante a gente aprender como cristão. Uma das maiores formas de matar o seu irmão é você destruir os sonhos dele. Então a gente tem que ter cuidado até o que a gente vai falar, que pode destruir todo aquele sonho dele. Palavras de maldição destrói toda aquela vida. Então a gente tem que vigiar muito o que a gente fala para os nossos irmãos, para a nossa família, que tem palavra que destrói a pessoa por dentro, acaba com a pessoa por dentro. Então a gente tem que ter cuidado. E dessa forma estaremos praticando o mandamento e agradando a Deus de todo o nosso coração. E agradando o coração de Deus, porque somos imagem e semelhança dele. Amém, igreja? E desde já eu agradeço a apóstola Nilo pela oportunidade. Amém.